também. Bora lá! Dívida do São Paulo pode cair ainda mais, pelo menos de acordo com Pedro Oliveira, ele que é sócio da Outfield, a empresa que tem cuidado aí junto da Galápagos, né, e tem feito os relatórios ali de toda essa questão financeira do São Paulo. Segundo ele, a dívida do São Paulo pode chegar até a faixa dos 800 milhões ao término desta temporada. Lembrando, né, que a dívida do São Paulo teve uma queda aí desde setembro, né, no balanço de setembro, houve uma queda ali para 912 milhões de reais, e aí existe uma expectativa dessa dívida acabar caindo. E aí ele falou um pouquinho, ele fez uma palestra aí na Outfield, né, e aí ele foi entrevistado pelo GE, e aí ele falou um pouquinho sobre o respeito do FDIC, falou também da situação financeira do São Paulo. Eu peguei a aspa aqui dele, ó. Essa reversão do passivo oneroso está acontecendo da forma mais substancial. A trajetória está em andamento. É difícil dizer o número exato, mas tenho confiança de que, quando o resultado de 2025 for reportado, a dívida estará abaixo dos 900 milhões. Acredito que na casa dos 800 milhões, com um movimento importante nessa direção. Mas, apesar de tudo, tá? É uma boa notícia? É uma boa, mas tem o contexto. Ele ainda, apesar do avanço, ele diz que poderia ser melhor, né? E aí vou abrir aspas aqui para o Pedrão. É um processo complexo. Estamos falando de um clube com mais de 20 milhões de torcedores, uma empresa que tem um faturamento de quase 1 bilhão, com uma dívida de valor relevante. Não é um processo simples. É um processo que demanda muita gente, demanda muito braço, muito pulso. A conclusão é, a gente poderia estar no estágio mais avançado? Acho que sim, mas estamos satisfeitos com o que estamos vendo nos últimos 12 meses, em termos de evolução interna do clube entender que está no momento de reestruturação. Então aí, uma visão um pouco mais otimista aí, né? Pelo menos uma boa notícia, né? A gente está sempre aí apreensivo com toda essa situação. A gente está ouvindo o Pedro, que é sócio da Outfield, que, né, em tese é uma empresa independente do São Paulo, não tem nada a ver com isso, então ele não tem por que ficar fazendo média. Então ele traz uma visão um pouco mais otimista. É claro, né, que sempre o contexto. Infelizmente o São Paulo acabou não cumprindo o orçamento deste ano, gastou demais, bem mais do que deveria, e em contrapartida acabou tendo que liquidar a sua base. A gente espera que pelo menos para o ano que vem o São Paulo consiga cumprir processos, consiga fazer uma gestão adequada, porque em 2025, mesmo com um número, como o Pedro trouxe, de diminuição da dívida para casa dos 800 milhões, mesmo assim, eu acho que no contexto todo, não só futebol, acho que no contexto até de gestão, ainda não é um ano para se comemorar, muito, mas muito pelo contrário. Mas o que você acha disso tudo? Eu quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários. E o Hugo Leonardo, hein? O volante de destaque do São Paulo nas categorias de base, principalmente no Sub-20 aí no ano passado, na Copinha deste ano. Será que ele pode ser um reforço para o São Paulo? Como é que tá a situação dele? Ouvi de várias pessoas ali que existe também uma expectativa dele acabar disputando alguma partida nesta temporada, mas que ele está sendo preparado de fato para o próximo ano. Ele tem evoluído bem da sua contusão, ele também, né, teve uma lesão séria no tornozelo, que acabou tendo que fazer cirurgia, ficou um bom tempo parado, ele está parado desde janeiro, então a gente já está falando. Ele parou dia 25 de janeiro, que foi a final da Copinha, que foi onde ele teve essa lesão, lá no sintético do Pacaembu. Então a gente já está falando de 9 meses aí do Hugo Leonardo, que ele ainda não teve disponível para jogar bola. Mas a expectativa, de acordo com a gente conversou com algumas pessoas, é uma situação bem parecida com o Caleri. Teria condições ali de avançar processos, de poder jogar? Poderia. Só que aí o clube está tentando, né, o máximo possível de cautela ali, e aí até me relembraram de casos como Galopo e Ferrarese, que também tiveram lesões sérias há um tempinho, né, e o clube preferiu dar uma segurada, não deixar eles jogarem, para eles voltarem em plenas condições no ano seguinte. A gente está vendo o Ferrarese, praticamente não teve sequela da lesão, o Galopo também depois que voltou não teve sequela, tá jogando aí no River Plate, então o São Paulo tá trabalhando com uma cautela maior aí nessa situação do Hugo Leonardo. Existe otimismo, né, dele jogar esse ano, mas a ideia é não forçar, né, não realmente não queimar etapas. O São Paulo já joga em janeiro do ano que vem, então a expectativa é do Hugo sim
permanecer no São Paulo, não deve ser emprestado, ele deve ficar no clube, ele deve ser acompanhado de perto pelo técnico Hernan Crespo. O Crespo já ouviu falar muito bem dele, a diretoria entende que o Hugo pode ser um jogador importante para a próxima temporada, até numa questão de rejuvenescimento do elenco, é um segundo volante, então tem características um pouco mais ofensivas, de controle de bola, um vigor físico, o Zubeldia estava louco para utilizá-lo, então o Hugo deve ser aí um jogador que o São Paulo deve ter na próxima temporada. A gente pode dizer que é quase que meio que um reforço para a próxima temporada. Você acha que o Hugo Leonardo pode ser uma boa para o São Paulo em 2026? Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Quero falar agora sobre Hernan Crespo, informação exclusiva. O Crespo corre algum risco de demissão? Fiquei com essa pulga atrás da orelha depois de o argentino, nas 2 últimas coletivas, afirmar ou colocar em dúvida a sua permanência para 2026. E me chamou ainda mais atenção quando ele adotou esse discurso, mesmo depois da vitória por 2-0 contra o Bahia no último sábado no Morumbi. São Paulo vinha de uma sequência de 7 derrotas nos últimos 8 jogos. Só para lembrar que o Crespo tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2026. Posso assegurar que não há nenhum plano da diretoria em dispensar o treinador, a menos que o São Paulo continue com uma grande campanha catastrófica daqui até o fim da temporada. Se a campanha for razoável para boa, ainda que o São Paulo não vá para a Libertadores, a tendência é que o Crespo fique. Percepção dos dirigentes é de que o Crespo tem o elenco na mão, só precisa de uma maneira ou outra ser um pouco mais enérgico nas cobranças. E essa postura já tem mudado, o que faz com que o Crespo esteja garantido para a próxima temporada. Importante registrar também que o Crespo se arrependeu de ter colocado em dúvida a sua permanência depois da vitória contra o Bahia para 2026 e conversou com dirigentes do São Paulo afirmando: pessoal, errei a mão, não vou mais falar sobre o tema, não tem porquê. E diante desse cenário, o São Paulo vai se ajustando para tentar buscar classificação. Próximo jogo bem importante, contra o Vasco da Gama, adversário direto na briga por vaga em Libertadores. O jogo é em São Januário. Vale a lembrança de que no jogo do turno o Vasco passeou em cima do tricolor no Morumbi. E tal, como no ano que vem, talvez fique, imagina-se que fique. O São Paulo venceu com o gol do Luciano, que falou ali, né? Ele não tem, talvez tem 20 jogadores com 100 gols na história do clube, o Luciano é um deles. De fato, a torcida não gosta dele. Mas ele não gosta por quê? Me explica. Acho que são muitas razões, né? Parte da torcida porque acha que não é um jogador do tamanho que o São Paulo já teve, sem levar em conta que, né, o São Paulo não é aquele São Paulo do Pelé. É que toma muito cartão e fica muito fora. Ele é um jogador irritadiço, e é mesmo. De fato... Vamos dar um dados. Vamos dar dados, porque talvez aí são resultados. Números. Ele é o jogador de linha que mais participa de jogos do São Paulo na temporada pelo 3º ano seguido. Então, fica fora de jogo, é uma cascata, primeiro. Segundo, ele é o terceiro ano consecutivo que ele é o maior artilheiro do time. Com o Caleri, Lucas, 3º ano. Isso não é comum na história do São Paulo, ter o mesmo jogador 3 anos seguidos artilheiro do time. Já é. Terceiro, ele melhora a cada ano, tecnicamente falando. Isso é raro. Quanto mais velho o jogador fica, normalmente ele cai. Ele melhora a cada ano. Quarto, a camisa 10 não fez mal para ele, fez bem. Diferentemente pro Gabigol, não conseguiu usar as 10. O que ele faz nesse jogo aí, contra o Bahia do Rogério Ceni, que foi bem, ganhou do Palmeiras, ganhou do Flamengo, é verdade, em Salvador, o Bahia como visitante é bem diferente, estava desgastado, ele decidiu o jogo sozinho. Ele fez um golaço e deu uma assistência de letra espetacular pro gol do Bobadilha. Ele jogou para caramba, assim como tinha jogado contra o Palmeiras. Ele joga pra caramba. Se ninguém... Sugestão, pena que o torcedor do São Paulo, porque a direção do São Paulo tem essa peculiaridade, não vai poder mais ir ao estádio em que o Luciano reina. Então, até agora, vão ser mais 4 jogos como mandante, até agora, pelo que a gente sabe, os 4 na Vila Belmiro. Basta ver um jogo, pode só, sugiro, vai aqui bancada e veja o Luciano jogando, hoje em dia. Então, essa situação, por que massa? Porque quando um clube está numa situação complexa, os mais antigos são os mais visados. É o Arboleda, é ele. E são 2 caras que continuam jogando em bom nível. E os demais, como ele falou aí, os demais não conseguiram acompanhá-lo. O São Paulo precisaria de mais Lucianos. Ele se machuca pouco, né, cara?
ótimo ponto. Esse é o outro dado. Ele passou a ser um jogador que, com a idade, conseguiu cuidar melhor da parte física e ele se machuca muito menos do que quando ele chegou ao São Paulo, quando teve lesões de séries musculares. Então ele está sempre ali. E ele é o melhor jogador do time há algum tempo. Simples. Não fosse ele, São Paulo não estaria em nada. Estaria disputando contra o rebaixamento, né? Então eu acho que esse 100 gols é um simbolismo. De fato, são 20 jogadores só que fizeram 100 gols, entre eles o Rogério Ceni, o Raí, o Careca, o Miller, vai vendo qual é a turma, o hall, né? E ele não só fez gols essa temporada, ele fez grandes jogos como esse jogo contra o Bahia, em que praticamente desequilibrou o jogo sozinho. Mais um que ele desequilibra sozinho. E acho que com méritos ele agora pode dizer que é um dos maiores artilheiros da história do São Paulo, porque na prática é isso que acontece. Ele está entre os 20 mais goleadores. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que o torcedor ele confunde o momento do São Paulo atual com o que o São Paulo já foi, com o que representa o Luciano. Então ele não consegue enxergar. Então ele olha para isso, para esta massa, né, e fala, não sei, não é jogador para jogar no São Paulo. É porque ele não está fazendo a distinção da realidade do clube hoje. Ele está inserido num lugar, num momento ruim do São Paulo, né? Então, o Luciano poderia muito bem ser um Fedato. Lembra do Fedato? Sim. Que entrava no Palmeiras e fazia gol. Se o São Paulo tivesse uma outra estrutura, mais dinheiro, um elenco mais forte, ele poderia ser muito útil, entrando no time, jogando jogos em que... esses imaginários do elenco mais forte. O São Paulo trouxe o Rames, ele trouxe o Lucas, ele trouxe o Oscar. Esses são jogadores que foram jogados no São Paulo, mas não jogaram. Tudo... Não jogaram, né? Quem joga é ele. Exato. Então, assim, mas eu, dentro desse raciocínio da ideia do que... Por que o torcedor do São Paulo fica bravo com ele, só posso compreender que, diante do quadro feito pelo Arnaldo, é que não caiu a ficha do torcedor do São Paulo, né? O Luciano hoje é fundamental. Olha o passe que ele deu. Isso aí resolve jogo, cara. Cara, eu tô pensando se é um outro jogador que faz um passe desse, o cara, né, ia ser super insensato. Só um detalhe também, talvez tenha sido o melhor jogo do Lucas desde que ele voltou de contusão, jogou bem. Achei que fez um bom jogo. O Lucas, desses aí que são jogadores muito grandões que não vinham jogando. Voltou a jogar e eu entendi que jogou bem. Fala. Não, eu tô meio impactado. Eu tô impactado mesmo, porque, cara, 100 gol é gol pra caramba, viu? 100 gol é gol pra caramba. Tô tentando puxar na memória aí outros que 100 gols num clube assim é muito difícil, é muito raro. O Yuri aqui, eu olhei aqui, tá com 73 ainda no Corinthians. O Neto fez 80, eu acho que um número alto no Corinthians, fez 80. 100 gols é realmente bem impactante, viu? É um bom número. Bom, o fato é que o jogo de ontem, que teve, de domingo, de sábado, que teve 15 mil torcedores, marcou também o último jogo do São Paulo no Morumbi até o fim do ano, porque agora vai ter uma série de shows lá. Aliás, a história do ambulante é boa, hein? Como você Pois é, eu vou em todo jogo, a gente tava lá, tem um ambulante, um cara lá que vende água lá, que sempre... O mesmo cara, tá sempre no mesmo lugar, a gente vai ali, dentro do Morumbi, né? O cara vende água pra gente, falou, e aí, tudo bem, tal, veio 4 águas aqui. Daí o cara falou, e o próximo jogo? Eu falei, não, esquece, hoje é o último dia. O cara aqui, o cara não sabia, achou que ia ter mais jogo lá. No final me abraçou, me desejou Feliz Natal. Nós estamos em outubro. Feliz Natal aí pra sua família e tal. Aí estamos em outubro ainda. 5 de outubro. E é Então, isso, é simbólico do fim do ano, não é? Mandaram um Feliz Natal pra nós. Não se conforma. Isso não existe, né? Isso aí é clube de várzea, né? Isso é clube de várzea. Isso não existe. E acho que as reais possibilidades no campeonato de objetivo e tal dependem para todo mundo, né? Está jogando, de você ter um campo para jogar, né? Não jogar na casa dos outros como mandante. Isso não existe. Isso não existe. Isso é uma... E de novo, o São Paulo imaginar que todo novembro ele vai fazer isso, em todo novembro que vai estar sendo decidido a sua colocação no Brasileiro, ele não vai jogar em casa. Então, para mim, é uma aberração excrescente. Não existe. Tá?
Bom, no começo do ano, o São Paulo emprestou o Eric para o Vitória. A explicação era que iria reduzir a folha salarial e abrir espaço para jovens da base, como o William Gomes, como o Lucas Ferreira, o Henrique Carme, por aí vai. Pouco tempo depois de emprestar o Eric, o Casares vendeu todos os meninos da base que foram usados como desculpa para emprestar o Eric, né? Bizarro. Hoje no Vitória, o Eric fez até aqui 20 jogos, 3 gols, 5 assistências, 5 participações em gols. Apesar dos números modestos, o atacante já desperta o interesse de clubes no mercado brasileiro. Eric está emprestado pelo São Paulo ao Vitória até dezembro deste ano, não há cláusula de compra no contrato, né? O jogador tem contrato com o Tricolor até o final do ano que vem. O Vitória atualmente paga 100% do salário do atleta, né? Realmente reduziu a folha salarial um pouquinho, né? E clubes brasileiros estão ali já fazendo consultas pela contratação de Eric. O São Paulo, no entanto, não definiu se irá ou não negociar o jogador novamente. A expectativa é que o Eric seja avaliado por Hernan Crespo e sua comissão para ver qual a melhor decisão a ser tomada, né? Com o intuito de saber se ele poderá ser útil ou não para o elenco em 2026. Ou seja, o futuro de Eric segue indefinido até o momento. Você daria mais uma chance pro Eric no São Paulo em 2026? Comente aqui abaixo. É o Enzo Dias, né? Brigador demais, ele contra o Bahia, 4 desarmes, 2 cortes, 1 chute bloqueado, 7 recuperações de bola, 0 dribles sofridos, 2 passes decisivos, 3/8 cruzamentos certos e 1 chute ao gol. Ele não é o cara mais refinado tecnicamente, fato. Mas é um fato também que o Enzo Dias é um cara que ajuda muito o jogo todo. É intenso o jogo todo. Isso é algo que a gente tem que pontuar, né? Assim. Eu acredito muito, né, no equilíbrio, né? Da mesma maneira que a gente sentiu falta do Cedric quando ele saiu, sentiu falta, assim, acho que o Renan vai me entender, na parte de postura, tática, na parte de leitura, de continuação de jogadas, da estabilidade que ele dava pelo lado. Eu acho que o Enzo, se hoje o Enzo sair por algum motivo, Deus queira que não, mas ele machuque e saia, a gente vai sentir uma falta do volume de jogo dele, dessa intensidade, desse vigor físico absurdo. Eu acho que nenhum jogador vai conseguir entregar metade do que ele entrega. Eu acho que esse é mais um motivo da gente, de nós começarmos a olhar para o jogo e falar assim, cara, em questão de intensidade defensiva, o nosso time é top. Então eu preciso balancear com recurso lá na frente. O Enzo, ele tá longe de ser o jogador que quebra linhas, cria e tal, mas a dependência que ele nos dá, e isso começa até a amedrontar. Porque que nem eu vi as quartas de final, ou semifinal do São Paulo e Palmeiras. O que ele fez com o Estevão, cara, o Estevão deu o primeiro drible nele que eu pensei, puta, fedeu. Só que, cara, ele começou a tirar recurso de gladiação do bolso, que ele começou a anular o moleque. E ele praticamente anula tudo. E querendo ou não, isso é visto pelos treinadores. E a gente fala, pessoal, pelo lado do Enzo é embaçado. Vamos tentar jogar pelo outro lado. E isso vai criando um certo bloqueio. É uma defesa automática que os outros times têm. A gente fala, ó, ele não vem muito, mas atacar por ali é meio osso. Isso se torna nosso ponto forte. Então eu acho que tem que ser exaltado, cara. O Enzo é um guerreiraço. Ele, depois que o Renan falou que ele foi parar no médico, que ele tá com uma dor, e aí ele joga, e ele tava sentindo algumas coisas no jogo e continuou os 90 minutos. Cara, essa é a mentalidade argentina, né, que ele põe em prática. Agora, a questão de gladiação, assim, é absurda. Eu acho que tem que ser exaltado, tem que contratar esse menino, tem que deixar ele o mais tempo possível ali, porque é muito do que a gente cobra. A gente não tem nenhum jogador que dá uma chegada no cara ou dá uma peitada por característica. Ele é um dos únicos. E, cara, ele não perde, é difícil ele perder uma. Se ele perder uma, no máximo 2 o jogo inteiro. Então eu acho que o Enzo, como é que é aquele ditado? Dê a César o que é de César, né? Tem que botar ele mesmo ali, dar moral para ele mesmo, porque em tempos difíceis aparecer um cara assim, cara, o Enzo é brabo. E aí, Renan, também em cima disso, já vou colocar o Chacon também aqui para a gente falar um pouco em relação ao Luciano, né? Mas ainda em relação a essa ala, né? Ao Enzo Dias, cara, quem também foi bem, né? Jogou um tempo só, deu uma assistência, mas foi bem.
de alguns jogos passados aí, ele estava, como que eu falo? Sendo um pouco ansioso demais de dar um bote, daí cometendo pênalti, sabe? Nesse jogo, ele sempre deixou o Ademir longe da área e nunca em possibilidade de vir de frente com ele. Sempre o Ademir estava pressionado, tendo que tocar para o lado ou para trás. Isso foi um ponto de muito interesse. Não sei se é dele ou se o Crespo conversou com ele a respeito disso, né? Ele estava sendo muito afoito muitas vezes e dando bote ali dentro da área, correndo risco de pênalti, chegou a fazer pênaltis. E nesse jogo ele foi espetacular nesse sentido, deixando o jogador mais rápido, mais lúcido e mais técnico do Bahia o mais longe possível da área e sempre em posição de estar de costa para o enfrentamento, tendo que tocar para trás e para o lado. E nisso aí ele foi simplesmente espetacular. E ele é o ditado do Ilcinho, que é do Cedric, né? Do simples, bem feito, quando tem a bola, eu acho que serve para o Enzo também, né? Você não vai esperar grandes dribles, é tocar e passar em velocidade, que isso ele tem, força e velocidade. Ele toca e passa, ele dá amplitude, ele dá profundidade. Agora, não espere também coisas, jogadas mais refinadas dele, concordo com a opinião de vocês. Mesmo ele, né, o chat lembrou aí, já são 6, 7 assistências, não sei quantas aí, mas isso também não quer dizer que o cara é um gênio da bola porque fez 7 assistências, né? Não é isso que a gente quer dizer, né? Mas é um jogador que, cara, a partida que ele fez contra o Bahia, e eu tinha muito medo, vou ser muito sincero, eu tinha muito medo que o Ademir pudesse desequilibrar, porque lá, pela qualidade do Ademir, não é o medo do Enzo, o Enzo foi espetacular no jogo.